Por muitos anos, o Brasil clamou por um avivamento e nós recebemos um avivamento. Por muitos anos, o Brasil clamou por prosperidade e nós recebemos prosperidade de Deus. Mas há um risco em receber grandes bênçãos de Deus, porque toda bênção traz uma responsabilidade. Quem aqui é casado? É uma bênção ser casado, você pode dizer isso hoje? Se você brigou com sua esposa, diga da mesma forma, profetize, vai passar. Ser casado é uma bênção, mas também uma grande responsabilidade. Deus é um Deus de propósito. Se você existe, se a sua família existe, Deus planejou isso em toda a sua ciência, em toda a sua sabedoria, debaixo de um propósito divino para famílias. Nós servimos a um Deus geracional, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, o meu pai foi um grande homem de Deus, meu pai é um grande homem de Deus, é o Deus de Joaquim. Mas espera aí, Deus também tem uma história comigo, Deus também tem uma história com você. Sua mãe foi uma mulher de oração, e Ele foi o Deus da sua mãe, e você aprendeu isso, você aprendeu a honrar o Deus da sua mãe. Mas assim como Deus se revelou a Abraão, se revelou a Isaac, se revelou a Jacó, Deus quer se revelar a todos nós, porque Deus tem um chamado para a sua vida. Não existe ninguém que tenha nascido na terra sem um chamado e sem um propósito de Deus debaixo e sobre a sua vida. Existem sim pessoas que morreram sem descobrir o propósito de Deus, mas que tenham nascido fora do propósito ou sem uma promessa para suas vidas, não existe. Deus tem uma promessa para a sua vida, Deus tem um chamado para a sua vida. O que você precisa entender para viver 100% do que Deus tem para a sua vida é qual é a vontade de Deus para mim. Deus me plantou nessa terra para fazer o quê? De que forma? Porque quando você entende isso, quando você entende o seu lugar, você decola. Mas tem muita gente que mesmo com esse selo de Deus, não entendeu ainda qual o propósito de Deus para a sua família, e estando dentro da igreja, vive fora da vontade de Deus, fora da plenitude de Deus para a sua casa. O pastor Lipão falou sobre isso ontem. Tem gente que usa a igreja para encontrar Deus, e tem gente que usa a igreja para se esconder de Deus, porque nós somos a igreja, mas muitas vezes nos escondemos por trás da religiosidade para buscar a Deus. E como saber então, pastor, se eu estou vivendo religião ou se eu estou vivendo Deus? Olhe para a sua vida, olhe para todas as áreas da sua vida e meça ela de acordo com a palavra, porque a palavra de Deus é o que mede a nossa vida, é essa régua que devemos pegar cada área das nossas vidas, principalmente o casamento, e colocar no espelho da palavra, na trena da palavra, e ver, será que realmente, mesmo estando dentro da igreja, será que adorando a Deus, será que conhecendo todas as músicas, trazendo a arca, será que sabendo orar e cantar, a minha família tem vivido um avivamento? Será que quando as luzes desligam na igreja, e eu volto para minha casa, é tão bom lá quanto foi aqui agora? Querido, se não foi, Deus quer gerar um avivamento familiar na sua vida. Se não tem sido, Deus quer reavivar princípios, Deus quer reavivar fundamentos nos teus relacionamentos, e principalmente nos teus relacionamentos familiares, para que as coisas possam ir para o formato de Deus. A terra era sem forma e vazia, e Deus disse: haja luz. Para muitos casamentos aqui, para muitos namoros aqui, para muitas amizades aqui, e relacionamento entre pais e filhos, Deus vai dizer nessa noite: haja luz, porque a luz traz ordem, a luz vai fazer com que você viva e não sobrevive. Tem muita gente sobrevivendo, e sobrevive quem não sabe para onde vai, quem não sabe quem é, quem não sabe para que foi chamado. E como eu disse no começo, ainda há pouco, você tem um chamado de Deus para a sua vida. Tem gente que diz: eu não quero liderar. Você tem que liderar.
eu não quero decidir. Você decide até quando você decide não decidir. Porque Deus te criou para dominar, Deus te criou para liderar. E se Deus te deu uma família, homem, cadê os homens aqui, os pais de família? Você é o sacerdote dessa casa. Amém? Se está dando certo, ou se está dando errado, a gente precisa ser macho o suficiente para dizer: a culpa é minha, em algum momento eu tenho falhado, em algum momento eu errei, mas eu não quero saber do meu passado. Deus pode restaurar tudo nessa noite. Deus pode reconstruir minha família. Deus pode reconstruir meu relacionamento. E eu posso viver um avivamento familiar. Entenda, tem muita gente que tem dificuldade de entender o propósito de Deus para a sua vida, porque falham em se relacionar com o Pai. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite, sobre paternidade. Diga comigo, paternidade. Irmão, pai não é quem bota no mundo, pai é quem dá um destino. Pai é quem dá um destino. Tem muita gente aqui que nem conheceu o pai direito, mas um tio, o irmão mais velho, um avô, foi alguém que liberou palavras de afirmação sobre sua vida e fez com que você se sentisse cuidado por alguém. Recentemente, ano passado, eu fui à Água Branca com um amigo médico que levava uma vida muito pobre, e hoje é um especialista reconhecido no mundo todo. E ele disse para mim: pastor, meu pai trabalhando, e um homem muito simples, muito rústico, tínhamos os nossos momentos, mas a minha vida era para lutar, para estudar. E ele pedalava 1h30 de meio pedal com o irmão na garupa para ir para a escola todo dia. Uma vida muito difícil. E um padre, um dia, olhou para ele e disse: ei menino, você é inteligente, você vai ser doutor. E ele disse para mim: pastor, eu fui na última página do meu caderno e eu escrevi: eu vou ser doutor. E todas as vezes que eu tinha uma crise, todas as vezes que eu duvidava por conta da realidade, eu voltava para aquele lugar, e a palavra daquele sacerdote remetia e ardia dentro do meu coração mais uma vez, e eu dizia para mim mesmo: eu vou ser doutor. A palavra de um homem faz toda a diferença na vida de alguém. Se você não teve um pai como você gostaria de ter tido, eu quero te dizer que você tem um pai celestial que te ama muito, e que, apesar de toda a dor e de toda a ausência que você viveu como filho, Deus tem um propósito, um chamado e um destino para você. Deus tem um destino abençoado para a sua vida, e Deus vai te fazer pai e mãe de nações. Deus vai colocar pessoas perto de você para você adotar. Eu conversava com um casal sobre isso essa semana: pastor, como é que é esse negócio de cuidado? Como é que um cuida do outro? Como é que eu posso chegar para uma irmã e dizer para ela que a roupa dela está curta? Como é que eu posso chegar para uma irmã ou para um irmão que é casado e dizer: não anda no carro de carona com outra mulher ou com outro homem sozinho? Eu disse com voz de pai, com voz de mãe, que muitas vezes nos diz não, mas nos diz não porque nos ama, nos diz não porque quer nos proteger, porque quer nos guardar, porque Deus tem o não positivo. Nós vivemos na geração do mimimi, todo mundo quer sim de Deus. Ah, Deus é bom, Deus é aquele pai bonachão, que dá tudo para o filho, tudo que o filho quer. Deus não é esse tipo de pai não. Deus é um pai responsável, e Ele vai te dar tudo que você precisa para cumprir o seu chamado. Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, e Ele me dá tudo o que eu preciso. A verdadeira tradução literal de nada me faltará é: Ele me dá tudo o que eu preciso. Porque tudo que você precisa para viver o que Deus tem para você já foi conquistado na cruz. Abra a tua Bíblia comigo em João 5,19. Eu quero que você entenda que, como filhos de Deus, nós temos uma referência de pai. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: em verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma,
se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Vamos ler mais uma vez. Na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho imita. Jesus disse: eu sou filho, eu confio no meu Pai. Muitos cristãos precisam ter seu relacionamento com Deus restaurado, para voltarem a confiar em Deus. Eu chorei muito com essa música que vocês ministraram e que fala de Getsemane, porque no Getsemane a gente tem esse cenário de um filho que entendeu que o pai escolheu o sofrimento para ele, de um filho que entendeu que por ser o primogênito teria de morrer por todos os outros, e escolhe fazer isso. E ele ora: Pai, se o Senhor puder, passa de mim esse cálice. Mas o final da oração é: Jesus, eu confio, é Deus, eu confio em Ti, que seja feita a Tua vontade. Se aquilo que o Senhor quer fazer na humanidade vai ser através da dor e do sacrifício, que eu seja esse sacrifício. Jesus existia antes de Adão. Jesus entende que é filho e por causa disso ele está disposto a viver a vontade do Pai. E querido, se a queda de Adão comprometeu tudo por causa do pecado, Jesus restaurou tudo porque foi fiel. Entenda, Jesus existia antes de Adão, ele é o primogênito. Quando lá em Gênesis, o Espírito Santo está pairando sobre as águas, Deus está ali dando palavras de ordem e criação ao mundo, e de repente eles dizem assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse façamos fala da trindade. Jesus estava ali. Adão é criado e Adão falha porque Adão escolhe a sua própria vontade. Jesus vence porque Jesus venceu. Nós temos vitória em Jesus, porque Jesus escolheu confiar no Pai. Você tem confiado no Pai? Filhos saudáveis confiam no Pai. Tem muita gente que tem dificuldade de confiar em Deus, porque pensa da seguinte forma: se Deus é como o meu pai, eu não quero nada com Ele. Muitos de nós aqui tivemos pais alcoólatras, pais egoístas, pais ausentes, pais viciados, pais violentos. A maioria de nós, todos nós, deveríamos ter ouvido palavras de afirmação: ei filho, você é uma bênção, filho, você vai dar certo, filho, você é especial, eu sonhei você com a sua mãe, nós oramos por você, eu e sua mãe, e quando você chegou nós celebramos. Mas a gente sabe que a vida real não é assim. Muitos de nós fomos rejeitados no próprio ventre da mãe, fomos uma notícia ruim, e aí crescemos dentro desse ambiente de rejeição, de dor. Buscamos um pai, buscamos uma referência de cuidado, de amor, e recebemos rejeição e péssimos exemplos. E de forma inconsciente nós trazemos isso para o nosso relacionamento com Deus. E a gente tem dificuldade de chamar Deus de Pai. A gente chama de Salvador, a gente chama de Criador, a gente chama de tanta coisa, mas quando fala de Pai, fala de intimidade, fala de relacionamento, fala de confiança. E deixa eu te dizer uma coisa: acima de qualquer título que você possa ter, o título mais poderoso que Deus te deu o direito de ser chamado, é de ser chamado Filho de Deus. Você pode ser advogado, você pode ser médico, engenheiro, você pode ter Sarney no final do seu nome, você pode ter Bolsonaro no final do seu nome. Pode ter valor para muita gente aqui isso, mas o céu te olha, e se você for filho, você é tudo, você tem herança. Amém? Colossenses capítulo 1, versículo 15, a palavra diz assim: o qual é imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Jesus foi o primeiro filho que decidiu escolher viver a vontade do Pai.
Já me perguntaram várias vezes: pastor, por que Deus colocou aquela árvore no jardim, se Ele sabia que Adão ia pecar? Porque não existe amor de verdade sem escolha. Porque seu marido não vai ser fiel a você porque você botou um detetive, um câmera e rastreador no carro para saber onde ele vai. Porque ainda assim, se ele não quiser ser fiel, ele vai conseguir não ser. Porque você não consegue vigiar e controlar o amor das pessoas. Porque amor, ele flui através da liberdade. Então Deus nos planta no jardim e diz assim: olha, vocês podem ter tudo aqui, mas existe uma parte aqui que é minha, vocês não toquem. Deus não cercou aquilo ali com arame farpado, com cerca elétrica, não botou um anjo com a espada para cortar a mão de Adão. Deus permitiu que Adão fizesse uma escolha, porque tudo que Deus vai fazer na sua vida virá através de uma escolha. Eu quero transformação na minha vida, pastor. Eu quero um casamento restaurado. Eu não pensei que seria assim. Eu achei que ia ser, eu pensei que ia ser igual Frozen, eu encontrar minha princesa e a gente ia ser feliz e ficar cantando. E aí você casa e descobre que tem um demônio chamado boleto, que vence sempre. E que aquela esposa que você casou, que no namoro estava sempre sorrindo, agora fica chateada. E fica de mau humor, e fica de TPM, irmão. E desconta tudo em você está na mira dela sempre. Uma vez eu ouvi a história de um irmão, muito temente a Deus, pregador, e ele foi pregar numa igreja, e dessas igrejas que antes de pregar, várias pessoas têm oportunidades, né? E essa irmã que não era bonita, para não dizer que era feia, pediu oportunidade para cantar e cantou lindamente. Cantou tão lindo que ele se apaixonou. E casaram rapidamente. Depois de casados, um dia ele acorda e olha para ela, e ela está roncando com o cabelo desse tamanho. Ele fica desesperado, porque cai a ficha: meu Deus, eu casei com ela. E ele sacode ela e diz: amor, acorda. Não, o que foi? Canta agora, pelo amor de Deus, canta em nome de Jesus, canta. Porque casamento tem esse lado desafiador, aonde você não consegue ter máscaras. Ei, você que é casado, não dá para viver com máscara no casamento. Você não consegue enganar uma pessoa muito tempo vivendo com ela todo dia. Por isso, o projeto de Deus para Adão e para Eva no jardim é que eles estivessem nus. Nu fala de vulnerabilidade. Fala de você olhar para o teu marido e mostrar as tuas dores, as tuas alegrias, mas também os teus desafios. E dela poder confiar em você para se despir diante de você de todo orgulho, de todo sorriso falso, de toda máscara, porque a gente vive numa sociedade que tem que estar tudo bem, e quando alguém diz que não está muito bem, a gente quer longe da gente. Esse tudo bem que a gente pergunta para as pessoas, a gente nem entende o que a gente está perguntando. A gente pergunta por hábito e quer que as pessoas digam que está tudo bem, para a gente seguir com a nossa vida rapidamente. Mas no casamento não tem como estar sempre tudo bem, mas tem como estar sempre com Deus. No casamento não tem como estar vencendo todos os dias, mas tem como ter Deus na guerra com você todos os dias. Casamento é um projeto de Deus para a sua vida, para a minha. Casamento é um jardim que você vai ter que podar e cuidar todos os dias, para ver florescer coisas lindas. Deus nos chamou para ter avivamento no casamento. Querido, o lugar onde a presença de Deus deve fluir mais na sua vida, não é no templo aqui, é na sua casa. Se tem um lugar que Deus te deu, que deve ser parecido com o céu, deve ser um pedaço do céu, tem que ser a sua casa. Mas isso é construído a partir de uma decisão, porque amor de verdade permite que você decida. Romanos 8,19 diz que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação de quem? Dos filhos de Deus.
Existe uma expectativa ardente da criação. Quem é a criação? A gente fala isso aqui na igreja todo domingo, quando alguém recebe a Jesus. A gente diz que é politicamente correto dizer que todo mundo é filho de Deus. Isso não é verdade. Filho de Deus é quem volta para o Pai, como em Lucas 15 o filho pródigo fez. Todos nós somos criação de Deus. E quando então nos entregamos e recebemos e reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, recebemos o direito, o poder de sermos chamados filhos. Em Romanos, o escritor está dizendo que existe uma expectativa ardente da criação, ou seja, daqueles que não são filhos, para que os filhos de Deus se manifestem. O mundo aí fora, mesmo sem saber às vezes, está gritando desesperadamente para que nós, os filhos de Deus, manifestemos a glória de Deus sobre essa cidade. Os casais que são teus amigos e que sabem que você é crente, vai para a igreja, mas você não tem muita proximidade deles, muitos deles, sem você saber, te olham e esperam que você manifeste a glória de Deus. O que esse mundo precisa, o que cada família de Teresina, do Piauí, do Brasil precisa, é que as nossas famílias se coloquem no lugar que Deus nos chamou para estar e tome posse daquilo que é nosso, através do nome e do sangue de Jesus. Quem é filho de Deus aqui? Querida, a maior luta do diabo contra você é para ferir sua identidade, é para fazer com que você não se sinta filho. Tem gente que está dentro da igreja todo domingo, mas não tem certeza hoje aqui que se morrer vai para o céu. Tem gente que adora a Deus, mas não se sente filho, porque teve um pai ausente. Pais que viajavam muito e nem se despediam dos filhos. Pais que quando estavam em casa queriam desfrutar da televisão, da companhia da esposa, e os filhos eram só um adereço ali, para um momento de distração. E muitos de nós vamos crescendo com essa ferida na identidade. Será que Deus é pai? Que tipo de Deus é pai? Como que é ser filho saudável? Como que é ser filho de um pai saudável? Eu profetizo em nome de Jesus na sua vida, Deus se revelando como pai para você, Deus curando e restaurando as feridas de paternidade no seu coração. Jesus foi batizado no Rio Jordão, e o que ele ouve de Deus? Tu és o meu filho amado, em quem tenho prazer. Deus tem prazer com filhos que decidiram viver a vontade dele na terra. A oração que Jesus nos ensina é: que seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como no céu. Só há uma forma de fazer isso, queridos: através de nós, através da igreja, de uma igreja curada, de uma igreja com famílias restauradas, de uma igreja que consegue ver Deus como Pai. Olha o que o diabo fez no deserto. Ele pergunta para Jesus assim, ele questiona Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus. Jesus tinha acabado de ouvir de Deus que era filho, e não somente filho, mas filho amado. Deus falou para você que você ia casar e que a sua família seria abençoada, mas no momento de crise o diabo chega para você e diz: ih, meu irmão, acho que você casou errado, isso aqui vai dar em divórcio. Deus falou para você, e tem muitas promessas na Bíblia, de que não vai te faltar nada, de que o plano dele para você é bom, é perfeito, é agradável, de que ele é que sabe os planos que tem a vosso respeito. Nem você mesmo sabe os planos de Deus para você, mas no momento de crise a gente duvida, a gente pergunta: será que isso aqui foi projeto de Deus para a minha vida? E lá no jardim do Éden, aquela serpente pergunta para Eva: o que foi que Deus disse? Ele disse assim, para não comer desse fruto aqui, porque certamente eu vou morrer. E a serpente diz: certamente não morrerás. E diz para Jesus: se tu és filho,
O diabo quer ferir sua identidade de filho, porque só assim ele faz com que você fique longe da herança que Deus já conquistou para você. E há uma herança de Deus para sua casa, há uma herança de Deus para sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que os filhos são herança de Deus para os pais. O filho pródigo inverte a lógica, ele diz: pai, me dá a minha herança. O pai olha para ele e diz: não, tu não quer tua herança, tu quer dinheiro, porque tu é a minha herança. E o pai deixa com que aquele menino vá e não vai atrás, porque não é o pai que é herança para os filhos, são os filhos que são herança para o pai. Então o pai fica esperando com que o filho volte para restaurar a vida dele, para restaurar a sorte dele. E ali no meio dos religiosos, Jesus está dizendo: ei, eu vou restaurar todo aquele que quiser ser restaurado, eu vou esquecer o passado, eu vou deixar para trás as marcas e as decisões ruins dele, e eu vou restaurar a autoridade, a sorte e a caminhada desse filho. Talvez você está na igreja, você já está na 10ª igreja aqui. Talvez você já até se divorciou e está tentando acertar agora no novo casamento. Às vezes você não teve referência familiar nenhuma, você foi adotado, você foi abandonado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você confiar em Deus, Ele é um bom pai, e Ele tem um projeto para você, e Ele te chama de filho. Jesus não precisava convencer o diabo que ele era filho. Jesus não obedece à voz do inimigo, ele destrói as obras do inferno. Então o diabo chega para tentar Jesus na identidade dele, mas Jesus está muito certo de quem ele é, e é isso que nos falta. A Bíblia diz que pecamos por falta de conhecimento, sofremos por falta de conhecimento, porque existem verdades que nos protegem, existem verdades que protegem as nossas casas, mas estamos abraçando muitas vezes as mentiras do diabo, porque ouvimos a voz do diabo e não conhecemos a verdade. Tira a palavra divórcio do teu dicionário. Tira a palavra divórcio do teu dicionário. Se você casou na presença de Deus, por mais que você esteja vivendo uma crise, corre para o seu pai, que ele resolve. Corre para Deus, que ele te restaura. Tem algum crente pentecostal aqui para dar um glória a Deus? Gente, filho que é filho, descansa no pai. Meu pai ama mousse de maracujá. Quem já viu ele, já viu a barriguinha dele. É o meu herói. Eu me lembro uma vez que já estava morando com o Flávio em outra casa. Eu cheguei em casa e ele estava na rede, e eu abri a geladeira e eu vi aquele mousse de maracujá me chamando, dizendo: vem, Fred. Eu peguei ele, sentei na mesa e comecei a comer. E aí o meu irmão passou e disse: cara, tu está comendo mousse de papai? Eu disse: exatamente, cara, ele é meu pai. Ele compra outro para ele, porque ele é meu pai, esse aqui ele vai me dar. Filho que é filho sabe que é amado. Filho que é filho sabe que tem tudo do pai. E aí você não precisa ficar fazendo campanha para conseguir as coisas de Deus, não. Tudo que você precisa ele já conquistou na cruz para você. Aleluia. Aleluia. Para de tentar convencer Deus que você é bom. Para de tentar convencer Deus que você merece. Ele te ama porque Ele é bom, Ele te ama porque Ele é amor, e Ele, em todo o seu poder e onisciência, decidiu te plantar nessa terra como filho. Mas lembra que eu disse que toda bênção tem um propósito? Até viver é uma responsabilidade. Uma vez ministrando na vida de uma pessoa que quase morre de câncer, eu perguntei para ela: como é que você justifica a sua existência hoje? Se Deus perguntar: e aí? O que você está fazendo com esses dias a mais que eu te dei? Porque morrer todo mundo vai, querido. A gente fica doente, ora por cura, Deus cura, mas uma hora você vai morrer. Você não é um Power Ranger. Todo mundo vai morrer.
Deus cura para manifestar a glória dele nas nossas vidas e para dizer: ei, eu te amo, e eu vou te abençoar com vida. Mas vai chegar uma hora que você vai morrer. Viver não é sobre se vamos morrer, é como estamos vivendo, é o que estamos fazendo com os dias que Deus tem nos dado, é como que eu tenho justificado a minha existência para Deus. Por que que você merece continuar vivo? Por que que você ainda deve estar aqui nessa terra? Qual é o propósito? Qual é a graça? Qual o liberar de Deus você tem entregue a pessoas, a teus filhos, tua esposa, a tua geração? Ou você tem vivido só para você? Ou você quer uma família centralizada em você? Quando morava em São Luís, eu conheci uma irmã que estava para morrer desesperada, porque ela casou com um cara que passava o dia trabalhando na Vale, e quando ele voltava, ele queria ela com uma bandeja de água, recebendo pétalas de rosa na casa todo dia, o almoço pronto, ela de hobby, todos os dias. Ela disse: pastor, tem dia que eu estou mal, tem dia que eu fico lavando roupa até mais tarde, e não dá tempo de fazer o jantar. Eu digo para ele: pede um hambúrguer. Ele: falta me matar, porque a minha obrigação é fazer o jantar dele. Eu sentei com ele, eu disse: cara, olha, acho que você tomou a decisão errada, você não tinha que ter casado não, você tinha que ter contratado uma funcionária, porque casamento não é sobre receber, é sobre dar. Você não entra em casa para receber, você entra em casa para servir sua casa, para ser o sacerdote dela, para amar sua esposa, para trazer cuidado, para trazer provisão. E o fruto disso vai trazer cuidado de volta para você. Deus ama tanto família. Deus ama tanto a igreja que nos chama de noiva. Deus diz: ei, eu estou te preparando, eu estou preparando essa igreja, eu vou casar com ela, e nós seremos uma grande família por toda a eternidade. E família cheia de defeitos, querido, família cheia de problemas, família cheia de desafios, mas toda família que é fundamentada em Deus vence. Toda família que decide construir a sua torre, construir sua casa na rocha, vence as ondas do mar, vence os ventos mais fortes. Não vence quem constrói em cima do seu ego, do seu orgulho, da sua razão. E tem muita gente discutindo mérito e esquecendo o propósito. A culpa é dele, não, a culpa é dela. Não, acabou por causa dele. Não, mas só fiz isso por causa dela. Ah, mas em 1784 você xingou minha mãe. Não, mas aí eu só fiz isso porque você tinha quebrado meu relógio. Eu contei para vocês o que aconteceu com o meu relógio. Quem conhece a história do relógio aí? Pouca gente, vou contar de novo. Gente, eu fui para Belo Horizonte com a minha esposa, na época do mover de adoração. Vocês sabem que eu canto, que eu ministro há muito tempo. Eu fui liso, quebrado, fui pela fé, achando que, porque Deus estava fazendo algo ali, eu ia conseguir entrar no meio. Mas Deus não precisa da ajuda de ninguém para cumprir o propósito dele nas nossas vidas, além da nossa própria obediência a Ele. Deus não queria que eu fosse para Belo Horizonte, mas Ele usa esse tempo em Belo Horizonte para me ensinar. E eu me lembro de um amigo que disse assim: cara, tem um lugar aqui em Belo Horizonte que vende tudo falsificado, mas é muito parecido com o igual. Aí eu disse: eu quero ir lá. Cheguei lá, irmão, uma caixa de relógio assim, o cara abre para mim, aí eu olho um relógio da Ferrari. Falei: meu Deus, quanto é esse relógio? Ele falou: 50. Eu falei: só tenho 35. Ele disse: fechado. Já foi botando no meu braço. Nem desconfiei que era falsificado. Mas eu fui para casa olhando a hora todo o tempo. Cada 5 minutos eu dava uma olhada, feliz com aquele relógio. Fui dormir, e a minha esposa saía muito cedo para o trabalho. E o relógio tinha um cavalo dourado, bem aqui assim no canto direito, bonito, grande. Eu deixei o relógio assim, ó, eu estava ajudando ela com a louça, e eu deixei assim do lado da pia da cozinha. E fui dormir. Quando eu volto, eu encontro o mesmo relógio ali, eu boto no meu braço e saio para trabalhar. De repente eu vou olhar a hora, gente, o cavalo havia sumido. Eu fiquei desesperado, eu falei: eu sei que é falsificado, tudo bem, mas que
Que cavalo some eu não sabia. Tipo, ó, esse relógio é mais barato porque o cavalo só fica um dia com você. E minha primeira reação, estava só eu e minha esposa, foi ligar para ela e disse: amor, tu não sabe o que aconteceu. O que foi, Fred? Um problema grande aqui. O cavalo do meu relógio sumiu, amor. E ela morreu de rir, disse: eu só vou conseguir te explicar em casa. Quando ela chegou em casa, ela disse: olha, lavando a louça do próprio café da manhã, eu encostei no teu relógio, derrubei, ele caiu, abriu tudo. Eu peguei a tampinha, coloquei a tampinha no lugar e botei o relógio lá. Eu acho que o cavalo voou nessa hora. Gente, família tem dessas coisas. A gente fere o outro sem nem perceber. A gente é muito diferente, cada um foi criado numa casa de uma forma. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você, mulher, for uma filha de Deus, que confia em Deus e tem intimidade com Deus, se você, homem, for um filho de Deus, que ama Deus e que confia em Deus, não tem como dar errado. Deus vai abençoar teu casamento, Deus vai abençoar tua família. Aleluia. O cavalo vai sumir de vez em quando, vai trazer um desespero, mas Deus está no controle. Filho não precisa convencer Deus para ser abençoado. Filho é abençoado por ser filho. Você lembra que o pai disse para o filho pródigo: ei, meu filho estava morto e reviveu. Aí vem o filho mais velho e diz assim: puxa, a vida toda eu fiz tudo religiosamente que você me pediu, você nunca me deu nada, um cabrito para queimar com meus amigos, fazer um churrasco. E o pai diz: filho, tudo que eu tenho é seu. A gente está cheio de pessoas que são filhas, mas que não acessam a herança, porque não tem revelação do que um filho de Deus tem direito. Alguns anos atrás, na Alemanha, morreu um mendigo, morador de rua, debaixo de uma ponte, de hipotermia. Ele congelou de tanto frio. E quando a polícia foi fazer o levantamento de quem ele era, pelas digitais, descobriu que aquele rapaz tinha 2 milhões de euros numa poupança. Ele, quando jovem, tinha títulos de capitalização. Antes de perder a família e entrar no vício, ele tinha alguns investimentos que foram crescendo e ele foi sendo premiado, e vivia como mendigo com 2 mil euros numa poupança. E o Espírito Santo diz para mim: tem muita família passando fome espiritual, tem muitos casamentos mendigando, quando tem uma herança poderosa para eles. Agora você precisa dessa revelação. Se você tem esse chamado, abraça esse chamado. As pessoas dizem: eu não vou casar porque eu não tenho dinheiro. Quando eu decidi casar com Flávia, eu casei com 19 anos. A pergunta de todo mundo para mim é: o que você tem para casar? Qual é o salário que você tem para casar? O que você guardou? Como é que você vai viver? E eu descobri que alguém chamado por Deus nunca vai ter dinheiro suficiente para o seu ministério, porque isso prova que Deus te chamou, e ainda prova mais ainda porque Ele te chamou, porque Deus usa os que não são para confundir os que são. Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Deus pega quem não tem recurso e levanta com recurso para confundir quem tinha e achava que as coisas de Deus eram feitas através de recursos. Eu conheço um monte de casamento que gastou R$1 milhão na festa e terminou no 3º mês. Eu casei com minha esposa com 19 anos, ela com 23, formando em medicina, e eu sabia tocar violão e cantar. Mas ela tinha visão, ela via mais do que um menino que sabia cantar e tocar violão, ela viu um homem de Deus. Mulheres, quantos aqui ainda não casaram e querem casar? Só você que quer. Você que não quer, Deus está vendo, já não casa mesmo. Você que quer casar, tenha visão, tenha visão. Nem sempre o cara de carro, bem vestidinho,
playboyzinho, vai ser o melhor marido para você. Às vezes aquele menino trabalhador com cabelo meio despenteado, está com um sovaco cheiroso, o outro está vencendo, mas te ama, não pode te dar um buquê, te dá meio buquê de rosas. Não tem casa para você morar e diz assim, não, vamos ficar uns meses na casa de mamãe ou da sua, depois a gente se vira. Às vezes esse vai ser o herói dos teus filhos, o homem que vai construir uma família abençoada do teu lado. Se você se move pelo que você tem, a sua identidade e segurança está no dinheiro. Quando Deus te chamar, querido, quando Deus chama alguém, você nunca está pronto para responder o chamado, mas você deve responder o chamado prontamente. Eu fui consagrado pastor com 20 anos de idade. Você acha que eu estava pronto? Eu estava desesperado. Eu olhava para o meu pai derramando aquele óleo na minha cabeça, e dentro de mim eu dizia, esse cara é louco, o que ele está vendo em mim? Mas Deus estava vendo algo em mim. Às vezes você olha para o seu ambiente familiar e você diz, é loucura achar que Deus vai melhorar isso aqui. Mas se você tão somente confiar em Deus, você vai viver um avivamento na sua casa. Abre tua Bíblia comigo em Jeremias 1, versículo 10. Isso aqui é um princípio que eu quero te ensinar. Vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. Deus está levantando Jeremias e dando a ele autoridade sobre as nações e reinos da terra. Mas entenda que Deus, ele faz o oposto com Jeremias. Ele diz, olha, antes de edificar e plantar, você vai destruir, você vai arrancar, você vai despedaçar, você vai exterminar. É por isso que você está sofrendo, irmão. É por isso que você está sofrendo. Sabe, eu amo coach. Eu sei que aqui na igreja tem muita gente que gosta de coach. Eu tenho até uma notícia boa para quem gosta de coach. Tiago Brunet vai estar aqui com a gente domingo, dia 10. Mas existe uma diferença entre o coach e existe uma diferença entre o coach filho de Deus. O coach filho de Deus entende que em alguns momentos não é sobre ele, é sobre a vontade do Pai. Não é sobre a minha vontade. Eu tenho um amigo que quase fica louco, diz para mim, pastor, coach quase acaba com o meu casamento. Porque tudo que eu pedia para minha mulher dava problema. E uma hora ela chegou e disse, eu quero pensar em mim, eu em primeiro lugar, tem que ser eu, yes, 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 eu. E ele é pastor, ele sentou com ela e disse, olha aqui, isso aqui está errado, não é sobre você não, é sobre nós. Casamento não é sobre um, é sobre todo mundo, sobre comunidade. Casamento é a única sociedade que não dá certo se você coloca só 50%. É 100% do marido, 100% da esposa, para nascer uma família saudável na presença de Deus. Ei, seja coach aí fora, seja mesmo, seja animado, lute, faça metas, vença, planeje, mas dentro da sua casa você é servo. Dentro da sua família você é sacerdote, você é servo, você é cristão. Se alguém tiver que pedir perdão primeiro, peça você. Se alguém tiver que voltar atrás primeiro, volte você. Jesus sobe no monte para pregar aquele sermão do monte, ele confunde todo mundo, porque ele diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os que sofrem. Jesus diz, ei, tudo o que o mundo acha que é ruim, eu vou usar para a minha glória na vida de vocês. A gente acha que bem-aventurado agora é quem está em Jericoacoara, passeando com a família, comendo, muito dinheiro na conta. Mas Jesus diz assim, ei, bem-aventurado é quem chora, porque só quem chora pode ser consolado e me encontrar. Porque um coração contrito e um espírito quebrantado Deus não rejeita.
Muitas vezes do ápice do nosso orgulho, do ápice da nossa riqueza, do ápice do nosso sucesso, a gente quer olhar para Deus e dizer: não, agora não, eu não preciso de Ti agora, está tudo dando certo, quando der errado eu te chamo. Mas Deus está levantando famílias em Teresina com uma nova mentalidade, que na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, vão honrar a Deus. Ei! Você vai ter que desconstruir para construir. Isso fala de quebrar paradigmas, pensamentos religiosos, pensamentos que se oponham à vontade de Deus para a sua vida. Qualquer pensamento que diga que é você em primeiro lugar está errado, é Deus em primeiro lugar. Eu saí com um casal para jantar uns dias atrás, e estava tudo bem, mas de repente nasceu uma discussão. Baile de carnaval do condomínio para crianças. No meu condomínio teve, quase eu boto no grupo assim: gente, bota uma cerveja infantil também, para os meninos. Estão ensinando as crianças do carnaval, põe uma bebida infantil aí. Só que eu não falei porque eu tenho juízo. Mas o marido disse: pastor, eu não vejo problema nenhum na minha filha de 5 anos ir para o carnaval. E a esposa disse: eu vejo todo problema em ensinar para minha filha que carnaval é um grande problema, e eu não quero que ela se acostume com isso. Os dois olham para mim e dizem: o que o senhor diz, pastor? Eu disse: não é o que eu digo, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando for velho, não se afaste dele. Qual é o caminho que você está ensinando para o teu filho? E não adianta a gente pregar para eles, querido. Não adianta a gente sentar com os nossos filhos e ler Bíblia para eles e falar, se dentro de casa as coisas não estiverem ajustadas. Porque a maior pregação que os nossos filhos assistem e ouvem de nós é a nossa própria vida. Não adianta a gente falar de honra para os nossos filhos e querer que eles nos honrem, se você não honra seu marido, se você não honra sua esposa. Não adianta a gente cobrar a oração dos nossos filhos se eles não entram no nosso quarto por engano e não nos encontram de joelhos orando. Não adianta a gente falar de generosidade se quando eles nos pedem coisas, nós nunca damos, sempre prometemos e nunca cumprimos, porque buscamos sempre para nós, porque alimentamos sempre o nosso egoísmo. E vamos perpetuando as feridas paternas que temos. E de pais ausentes, filhos de pais ausentes, nos tornamos pais ausentes. E filhos de pais violentos vão se tornando pais violentos. E filhos de pais viciados vão se tornando filhos viciados. Porque perdemos a referência. E a referência de pai é Deus. Eu vejo o pai fazer. Eu só faço o que eu vejo o pai fazer. Na verdade, eu digo para vocês que o filho não faz nada sozinho, que ele não veja o pai fazer, porque tudo quanto o pai faz, o filho faz igualmente. Esse é o mesmo princípio que se repete nas nossas casas. Que tipo de família nós temos sido? Qual é o padrão de família que temos estabelecido, mesmo vindo à igreja? Deus nos chama agora para desfazer, para que Ele possa fazer novamente em nós. Você que precisa de revelação, Deus quer te dar revelação. Mas deixa eu te explicar uma coisa: revelação e chamado não é para conquistar. Tem muita gente que quer Deus para ficar rico. Tem muita gente que quer uma revelação de Deus só para prosperar. Tem gente sonhando com ministério para ser rico, para ter dinheiro, fama. Tem gente querendo ser pastor para se afirmar. Gente, revelação e chamado é para cumprir a palavra. Se você recebe revelação de Deus e chamado, mas não vive a palavra, você está construindo para a sua derrota. Tudo que Deus te dá precisa manifestar a glória de Deus. A sua família precisa ser um reflexo da bondade de Deus em Teresina. Sua família precisa olhar para você e dizer: obrigado, meu Deus, por esse filho. Obrigado, Senhor, pelo meu marido. Eu posso dizer, gente, que a mulher que mais me inspira nessa terra se chama Flávia.
e eu me zango com ela. Já tivemos crises sérias, e que eu orava e dizia: Senhor, transforma ela ou leva um dos dois. Tivemos as nossas crises, e tem hora que a estrutura é sacudida, tem hora que balança, tem hora que se acha que vai cair. Mas se você estiver fundamentado na palavra e confiando em Deus, até os maiores mares e ventos não serão suficientes para destruir a família que Deus te deu. Porque Deus é Deus de família. Diga isso comigo: Deus é Deus de família. E família não é sobre mim, é sobre Deus. Eu preguei sobre família no passado, e Deus falou algo muito forte comigo. Eu quero dizer isso para a gente encerrar. Abraão foi o pai da fé, porque foi o louco que decidiu caminhar debaixo 100% do que Deus dizia. Isso traz para ele esse título de grande homem, mas trouxe muitos problemas, trouxe grandes desafios e muitas dores. Abraão então recebe a promessa de um filho na sua velhice. Impossível gerar um filho velho, mas Deus prometeu, Deus vai cumprir. Algumas promessas de Deus parecem impossíveis em alguns momentos, querido. Há 3 anos atrás, essa igreja para mim era impossível. Há 3 anos atrás, eu era um filho de pastor triste, servindo na igreja do meu pai, sem deixar ninguém perceber que eu estava acabado por dentro, ofendido, porque Deus havia dito para mim que Ele queria fazer algo em Teresina, mas só eu acreditava nisso. E existem promessas e momentos em que você carrega a promessa que ninguém vai acreditar, às vezes nem você mesmo. Às vezes você olha para a sua situação familiar e diz: meu Deus, nem eu acredito que isso aqui pode melhorar. Mas pode, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Só que há um processo, e no meio do processo tem um caminho chamado dor. Diga comigo: dor. É a dor que transforma. Algumas igrejas dizem aí, eu já disse isso: pare de sofrer, mas o lema do verdadeiro evangelho é: sofra com classe. O pastor Luiz Hermínio diz muito isso, porque um cristão de verdade vai sofrer para se adequar à forma da palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Abraão então recebe aquele menino lindo, Isaac. E se você é avô ou avó, você sabe o que ele sentiu: ganhar uma criança no meio da velhice. Esperança, vida, alegria. Aquele menino começa a crescer, e Abraão começa a fazer daquele menino tudo para ele. Mas Abraão era o pai da fé, e pais da fé vão ser provados em fé. Deus chega para Abraão e pede o sacrifício daquele rapazinho, que já tinha uma idadezinha já. Os estudiosos dizem aí por volta de 7, 8 anos de idade, a idade de Samuel. Tão inteligentinho que no caminho ele vê a madeira para queimar o sacrifício, mas não vê o sacrifício. Ele diz: pai, tem um negócio estranho aqui. Onde é que a gente vai arrumar o bichinho que vai morrer? Toda vez que o senhor faz sacrifício, o senhor leva um cordeirinho, cadê ele? Isso partiria o meu coração e o seu. E certamente Abraão, com o coração partido, diz: filho, Deus proverá. Existem momentos em que você não sabe o que vai acontecer e como vai acontecer, mas você sabe que você está debaixo de uma palavra de Deus. E quando você está debaixo de uma palavra de Deus, Deus proverá. Ei, tudo que é da vontade de Deus para a sua vida, Deus vai pagar a conta, querido. Para de esperar dinheiro para casar. Casa sem dinheiro mesmo. O casamento não é a festa, não, ele começa depois da festa.
E te digo mais, você vai gastar um dinheirão para o povo comer, tomar um monte de refrigerante por sua conta, ainda sair falando mal, dizendo que o vestido era feio, que você não emagreceu o tanto que precisava. Casamento não é glamour, não é festa. Casamento é depois da festa, um relacionamento de honra, de cuidado, de respeito, de perdão, de amor, dia após dia, dia após dia. Ei! E quando eu estava estudando sobre Abraão, o Espírito Santo disse para mim: a próxima geração só é protegida se os pais tiverem audição espiritual. Os nossos filhos só estão protegidos se nós continuarmos ouvindo a voz de Deus. Porque tem gente que ouve a voz de Deus uma vez e não ouve mais. Imagina que Abraão tenha ouvido, mata o menino, mas não tenha ouvido novamente quando Deus falou não. Ele teria sacrificado seu filho. Mas porque ele continuava num relacionamento constante de ouvir a voz de Deus, ele ouviu o pedido do sacrifício. E ele ouviu Deus dizendo: ei, não precisa não. O maior sacrifício que eu quero de você é o seu coração. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus.